No Saber Direito desta semana, você vai aprender mais sobre direito tributário. Durante as 5 aulas do curso de processo tributário, o professor Jules Queiroz vai tratar de ações do fisco e ações do contribuinte. Assista a aula 2. Olá, meus caros e minhas caras do Saber Direito. Estamos aqui na nossa segunda aula a respeito de processo tributário e hoje nós vamos começar a falar propriamente do processo judicial tributário, começando pela execução fiscal e a medida cautelar fiscal. Pessoal, hoje a gente vai falar do que é execução fiscal, do que é dívida ativa, tá? Como se processa a execução fiscal e, basicamente, as hipóteses de prescrição. Na próxima aula, a gente vai olhar isso da perspectiva do contribuinte, basicamente falando de redirecionamento e de defesas do executado, tá? Como eu sempre gosto de fazer, a gente tem que definir primeiro o que é uma execução fiscal. Eu tenho uma definição preliminar para vocês. Eu posso definir a execução fiscal como um procedimento especial, ou seja, ele não segue o rito comum ordinário do processo civil, de execução, guardem isso aqui, de título extrajudicial, ou seja, um título executivo que não é judicial, que é produzido fora do Poder Judiciário, particularmente neste, unilateralmente pelo credor, por quantia certa em que é credor a fazenda pública e devedor o contribuinte. E por que é que eu pedi para vocês guardarem a execução? Essa palavra execução. Porque eu tenho uma citação aqui do professor Francesco Carnelutti, tá, no seu livro de Sistema de Direito Processual Civil, que para mim é a melhor definição do que é execução. Na execução, em palavras minhas, eu passo agora a Carnelutti, não nos encontramos mais perante duas partes que reciprocamente disputam entre si a razão e um juiz imparcial que busca qual das duas a tenha na verdade, e sim perante uma parte que quer ter uma coisa e outra que não a quer dar, enquanto o órgão do processo retira a esta para se dar àquela. Percebem? Ou seja, no processo de conhecimento, a gente discute qual direito é de quem. No processo de execução, para citar a expressão de Carnelutti, eu não discuto mais qual direito é de quem. No processo de execução, o que eu discuto é que o contribuinte tem algo que a fazenda quer e o juiz vai dar aquilo à fazenda. Tanto há autores, por exemplo, Collet, que é um autor francês, que ele fala que sequer faz sentido você ter uma execução fiscal em âmbito judicial, isso falando do direito francês. Ocorre que, como a gente viu na aula passada, no direito brasileiro, peculiarmente a gente tem uma execução fiscal judicial ou judicial form. Para a gente conhecer adequadamente, pessoal, a execução fiscal, a gente tem que entender que existe, na realidade, um microsistema de execução fiscal. Se a gente perguntar qual é a legislação que rege a execução fiscal, por óbvio, no ápice, a gente tem a Constituição Federal. Como já falei várias vezes para você, a gente tem, de um lado, as prerrogativas da Fazenda Pública, de outro lado, os direitos do contribuinte. Abaixo dela, a gente tem a Lei de Execução Fiscal, que é uma lei especial que rege o processo de execução. Coisa que é importante da gente saber, pessoal, é que a lei de execução fiscal ela é antiga, ela é dos anos 80, tá? Então eu tive muitas alterações, primeiro uma alteração constitucional, não é? A lei de execução fiscal ela foi feita do ponto de vista da Constituição anterior, que do ponto de vista de direitos do cidadão em face do Estado, não era tão feliz. Mas não foi apenas a Constituição que mudou de cá para lá. Da lei de execução fiscal para cá, a gente teve um Código de Processo Civil, não é, que é o Código 73, que foi alterado em 2003, especificamente do ponto de vista da execução civil, e a gente tem agora o Código de Processo Civil de 2015. Tá? Ou seja, a lei de execução fiscal, que é a 6830 de 80, pessoal, ela vigeu junto com 2 códigos civis e uma reforma muito grande da execução no processo civil.
Então, a gente tem que ler a lei da execução fiscal de acordo com o novo Código de Processo Civil. Daí porque a gente coloca nesse microsistema processual da execução fiscal o novo Código de Processo Civil. Tá? Além disso, a gente tem que conhecer o Código Tributário Nacional, porque a gente está executando obrigações tributárias, via de regra. E é no Código Tributário Nacional que eu tenho prerrogativas específicas do crédito tributário. A gente tem que conhecer a Lei 9492 de 97, que é a Lei de Protesto. O protesto, ele é um instrumento hoje de recuperação do crédito tributário. Tá? Grande parte do crédito tributário hoje é recuperado pelo protesto. Tá? A gente tem que conhecer âmbito federal a Lei 10.522, que é a lei, dentre outras coisas, do parcelamento federal. A gente tem que conhecer a Lei 13.988, apelidada de Lei do Contribuinte Ilegal, que eu prefiro chamar de Lei da Transação Tributária. Embora a transação tributária não seja o objeto desse nosso curso, a gente pode discutir no futuro a transação tributária especificamente, mas ela é uma lei extremamente importante para a gente compreender o funcionamento da cobrança do crédito tributário. E, por fim, a Lei 13.606, que é a chamada Lei da Averbação Pré-Executória, tá? Que a gente vai tratar também nesta aula. Eu já falei para vocês, meus caros, que fazenda pública é a personificação judiciária do Estado. Então, quando o Estado vai a juízo cobrar o seu crédito, ele deixa de ser administração pública e passa a ser fazenda pública. A dívida ativa, que é aquilo que é cobrado na execução fiscal, ela é a dívida da fazenda pública. Então, a gente precisa delimitar o que seria fazenda pública dentre as várias espécies de entes de direito público e direito privado vinculados à administração pública. Primeira espécie, obviamente, são os entes políticos: União, Estados, Distrito Federal e municípios. Tá? Esses entes, por excelência, tá? Eles são a fazenda pública. Mas eu tenho outros entes também. Eu tenho, por exemplo, as autarquias e fundações de direito público, que são basicamente autarquias sobre outro regime. Esses entes também são fazenda pública, tá? Para fins de cobrança. Tanto é que, em âmbito federal, eu tenho a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que cobra a dívida ativa tributária da União, e a Procuradoria-Geral Federal, que cobra a dívida ativa das suas autarquias e fundações públicas, IBAMA, Inmetro e por aí vai. Tá? Mas essas autarquias e essas fundações de direito público, justamente por serem entes submetidos ao regime de direito administrativo, entram no conceito de fazenda pública. Além disso, eu tenho as chamadas associações públicas e consórcios públicos, da Lei 11.107 de 2005. Esses entes têm natureza autárquica. Exemplo, Consórcio Nordeste, tá? Formado pelos estados do Nordeste. Os créditos desses entes também são cobrados na forma da execução da fazenda pública, ou seja, a execução fiscal. E o que é que não é fazenda pública, pessoal? Primeiro, são os entes privados vinculados à administração pública. Por exemplo, as empresas públicas e sociedades de economia mista. Essas empresas, por dicção constitucional, se submetem ao regime de direito público, de direito privado. Tá? A cobrança dos seus créditos obedece o processo civil comum, de maneira que elas não são legitimadas para fazer uma cobrança pela forma da execução fiscal. Vai ser importante essa distinção, meus caros, quando a gente for discutir a cobrança do FGTS. Também não estão no conceito de fazenda pública, senhores e senhoras, o Ministério Público, a Defensoria, a OAB e os Serviços Sociais Autônomos. A OAB e os Serviços Sociais Autônomos são entes sui generis, tá? Então, eles não são fazenda pública. O Ministério Público e a Defensoria, embora sejam entes públicos, órgãos de administração, eles não se subsumem ao conceito de fazenda pública. Fazenda pública é a personificação do Estado. O Ministério Público, na Constituição de 88, não é mais personificação do Estado. Ele é personificação do interesse público, da defesa dos direitos sociais, individuais indisponíveis, do direito ao meio ambiente equilibrado, todos aqueles previstos na Constituição como atribuição do Ministério Público. Então, ele deixa de ser
a personificação estatal. A gente precisa lembrar que na Constituição passada, o Ministério Público Federal, ele tanto era representante da União, quanto representante de direitos sociais e individuais disponíveis em âmbito federal. Na Constituição de 88, eles foram separados, essas atribuições, e a representação da União passou a ser responsabilidade da Advocacia Geral da União, que é um órgão do governo federal. Tá? A Defensoria Pública também, muito embora ela seja um ente público, ela não defende o Estado, ela defende o interesse dos necessitados, tanto em âmbito individual quanto em âmbito coletivo. Então, Ministério Público e Defensoria Pública, embora sejam órgãos públicos, eles não estão dentro do conceito de fazenda pública. E por que é importante a gente entender o que é fazenda pública? Porque a gente vai lá, meus caros, na Lei 4320 de 64, que é a Lei Geral de Finanças Públicas, e lá a gente tem um conceito fundamental para a gente, que é o de dívida ativa, artigo 39. Os créditos da fazenda pública, de natureza tributária ou não tributária, serão escriturados como receita do exercício em que forem arrecadados nas respectivas rubricas orçamentárias. E parágrafo 2º, dívida ativa tributária é o crédito da fazenda pública dessa natureza, ou seja, de natureza tributária. O que é de natureza tributária? Vamos lá em Direito Tributário 1. Impostos, taxas, contribuições de melhoria, contribuições especiais, tá? Empréstimos compulsórios. E dívida ativa tributária é o crédito da fazenda pública dessa natureza, proveniente de obrigação legal relativa a tributos respectivos adicionais e multas, e dívida ativa não tributária são os demais créditos da fazenda pública, tais como os provenientes de empréstimos compulsórios. Pessoal, essa referência a empréstimos compulsórios ela é pré-constitucional, tá? Antes da Constituição de 88. A Constituição de 88 classifica expressamente empréstimo compulsório como tributo. Então, eles são dívida ativa tributária. Contribuições estabelecidas em lei, mesma coisa, dívida ativa tributária. Multa de qualquer origem ou natureza, exceto tributária, aqui tudo bem. Foro, laudêmio, aluguel, taxa de ocupação. Atenção, taxa de ocupação é uma coisa, é uma receita patrimonial do Estado. A taxa tributária é aquela devida pela fruição de serviço público ou exercício do poder de polícia. A ocupação não é nenhuma dessas duas coisas. Então, essa taxa de ocupação ela é a taxa por ocupar espaço público, que não é uma taxa tributária. Custas processuais, custa processual é matéria tributária, tá, pessoal? Então, é crédito tributário. Preços de serviços prestados por estabelecimentos públicos, indenizações, reposições, restituições, alcance responsável de devimentos julgados, bem assim os créditos decorrentes de obrigações em moeda estrangeira, subrogação de hipoteca e por aí vai. Então, pessoal, a gente tem a dívida ativa tributária e a dívida não tributária. Dívida ativa são os créditos inscritos na procuradoria responsável que tem exigibilidade. Quando eu inscrevo um débito em dívida ativa, quem é que escreve? As procuradorias, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, Procuradoria-Geral Federal, Procuradoria-Geral do Estado, tá? Essa dívida, esse crédito se torna líquido e certo e passa a ter presunção de certeza e liquidez. O que é que significa? Que o ônus da prova da iliquidez e da incerteza desse crédito é do contribuinte. É diferente do artigo 142. No artigo 142, o ônus da prova, no lançamento, é do fisco. Aqui, o ônus da prova é do contribuinte, mas depois apenas de inscrito o débito. Tá? Não confundir dívida ativa com dívida pública. Dívida pública é matéria de direito financeiro, tá? Que é quando o Estado toma crédito para si dos entes privados, sobretudo bancos ou poupadores. Por que é que eu preciso diferenciar a dívida ativa tributária da não tributária? Porque a dívida ativa tributária ela está sob o regime do Código Tributário Nacional, que traz várias prerrogativas e garantias ao crédito tributário. Tá? Por exemplo, o artigo 185-A, que é a indisponibilidade, que a gente vai ver lá na frente, ele só se aplica a créditos tributários. Tá? Os créditos não tributários têm um regime privilegiado na Lei de Execução Fiscal, tá? Mas eles não têm um regime tão privilegiado quanto os créditos tributários. Por que isso acontece? Porque o Estado brasileiro é, por excelência, um Estado fiscal, ou seja, um Estado que se financia por intermédio de tributos, ou seja,
por receitas derivadas da sociedade. É diferente do chamado Estado patrimonial, que ele vive do seu próprio patrimônio, ou seja, da remuneração do patrimônio do próprio Estado. Daí a divergência importante entre dívida ativa tributária e dívida ativa não tributária. Meus caros, a lei de execução fiscal prevê no artigo 2º, parágrafo 1º, que qualquer valor cuja cobrança seja atribuída por lei às entidades que tratam o artigo 1º, ou seja, a fazenda pública, será considerada dívida ativa. Então, tanto a dívida tributária quanto a não tributária são cobradas por dívida ativa, por execução fiscal. Agora, elas são cobradas em regimes diferentes. Tá? Daí, meus caros e minhas caras, a gente precisa, primeiro, diferenciar o que é tributário e o que não é tributário, isso é mais fácil, mas a gente precisa entender que não é tão claro quanto está previsto no parágrafo 1º do artigo 2º da Lei de Execução Fiscal. Existem determinados créditos atribuíveis a entes da fazenda pública que podem ser cobrados por execução fiscal e outros que não podem. Eu posso dar para vocês uma regra geral, mas a gente vai analisar agora a jurisprudência de maneira mais detida. A regra geral é: pode ser cobrado por execução fiscal aquele crédito que é decorrente de uma atividade fim do ente estatal. O que é que isso quer dizer? Qual é o fim da Receita Federal? Cobrar tributos. Tá? Então, os tributos, por excelência, podem ser cobrados na execução fiscal. Agora, suponha que um fiscal da Receita Federal está indo fazer uma autuação de carro num veículo oficial da empresa e esse veículo é abalroado por outro carro de um particular. Receita Federal e Procuradoria-Geral podem cobrar a indenização por execução fiscal? Não, porque isso não é uma atribuição da Receita Federal. Ser indenizado ou dirigir carro, qualquer coisa que o seja. Tá? A atribuição finalística da Receita é cobrar tributos. E a gente vai delimitar na jurisprudência mais claramente que tipo de créditos podem ser cobrados da execução fiscal que não apenas tributos. Vamos tomar como exemplo, meus caros e minhas caras, créditos constituídos por tribunais de contas. Artigo 71, parágrafo 3º da Constituição. As decisões do Tribunal de Contas de que resulta imputação de débito ou multa terão eficácia de título executivo. O que é que significa? Que a decisão do Tribunal de Contas ela pode ser executada desde já. Tá? Ela não precisa sequer ser inscrita em dívida ativa. No âmbito federal, o que é que acontece? O Tribunal de Contas manda o acórdão para a Advocacia Geral da União, que vai e executa o acórdão. Tá? Mas o Superior Tribunal de Justiça entendeu que, embora não seja necessário, tá, é possível que esse acórdão no Tribunal de Contas seja inscrito em dívida ativa, tá, e executado pela Lei de Execução Fiscal. Percebem? Entende que, embora não seja obrigatório, é possível. E é o que normalmente acontece nos estados. Ao contrário da União, normalmente os estados pegam o acórdão, inscrevem em dívida ativa e executam. Tá? Por que se faz isso? Porque é mais eficiente. A Lei de Execução Fiscal ela tem mais prerrogativas que a execução fiscal do Código de Processo Civil. Então, um acórdão no Tribunal de Contas, embora não seja obrigatório, ele pode ser executado por intermédio de execução fiscal, desde que ele seja inscrito em dívida ativa. Se ele não for inscrito em dívida ativa, ele vai ser executado pelo regime do Código de Processo Civil. Outro exemplo que eu já dei de decisão do STJ, tá? Indenização por acidente automobilístico, tá? De viatura federal, no precedente, salvo engano, era da Polícia Rodoviária Federal. Indenização não pode ser cobrada por execução fiscal. Por quê? Porque não é uma atividade finalística do Estado. Se o Estado tem um determinado acidente e ele quer cobrar uma indenização do particular, tá? Então, ele tem que ajuizar uma ação indenizatória. Percebem? Mesma coisa, eu poderia dizer de indenizações, por exemplo, do INSS em virtude de fraude praticada no âmbito do INSS. Tá? A fraude do segurado contra o INSS
deve ser apurada em ação judicial própria, já que ela é uma ação indenizatória. Então, descabe inscrevê-la em dívida ativa e cobrar por intermédio de execução fiscal, tá? Contribuições para serviços sociais autônomos. Como nós já mencionamos, os serviços sociais autônomos, eles não compõem o conceito de fazenda pública, tá? Não compõem. Mas os serviços sociais autônomos, eles têm tributos que eles cobram, tá? As contribuições a serviços como SESI, SENAI, SEBRAE, são ora contribuições sociais de interesse de categoria, contribuições sociais gerais, ora são contribuições de intervenção do domínio econômico, que é o caso do SEBRAE. E esses entes, embora eles não tenham competência tributária para instituir esses créditos, eles têm capacidade tributária para cobrar esses créditos. Então, eles têm, na sua personalidade, um conceito privado, uma natureza privada. Mas nos seus objetos de execução, eles têm créditos tributários. Então, se eu tenho um ente privado que tem créditos tributários a seu favor, ele pode usar uma execução fiscal para cobrá-los? Resposta do Superior Tribunal de Justiça: não. Os serviços sociais autônomos não podem cobrar as suas contribuições por execução fiscal, tá? Por isso, não raro, esses entes, essas contribuições são cobradas junto com outros tributos sobre a folha de salários, pela própria Receita Federal e, em seguida, pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Mas se a cobrança for diretamente das contribuições aos serviços sociais autônomos, então essas contribuições elas não podem ser feitas por execução fiscal, porque esses entes não compõem o conceito de fazenda pública. E aí a gente tem um caso muito particular, que é o do FGTS. O que é FGTS? Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. É um valor que é pago no contrato de trabalho, tá, como uma poupança para os trabalhadores em caso de demissão. Por exemplo, pode ser utilizado em determinadas situações como financiamento imobiliário. O Supremo tem precedentes de que o FGTS ele não é um tributo, tá? Parte da doutrina entende diversamente, que como ele é compulsório, ele seria um tributo. Mas o Supremo já tem precedentes consolidados no sentido que o FGTS não é tributo. A quem compete cobrar o FGTS, tá? O órgão administrador do FGTS, tá? Ele é a União. Mas ele é cobrado por convênio pela Caixa Econômica Federal, tá? A Caixa Econômica é a gestora da conta do FGTS. Então, o STJ, ele entende que o FGTS ele pode ser cobrado ou pela PGFN ou pela Caixa Econômica, pelos dois entes. Se ele for cobrado pela PGFN, ele é cobrado diretamente pela União. Se ele for cobrado pela Caixa, ele é cobrado por um banco público. E aí a pergunta é, eu posso utilizar a execução fiscal nos dois casos, em nenhum caso, ou eu posso em um caso e em outro não? Aplicando a Lei 8884, que é uma das legislações que tratam de FGTS, meus caros, o STJ entendeu que o legitimado ativo por excelência é a União. Então, sempre que eu for cobrar FGTS, pela PGFN eu posso usar a execução fiscal. Mas quando o FGTS é cobrado pela Caixa, ele é cobrado por delegação da União. Então, a Caixa passa a poder utilizar também uma execução fiscal de maneira extraordinária. Por que extraordinária? Porque eu já falei para vocês que a Caixa, por ela ser uma empresa pública, ela não pode ajuizar por si a execução fiscal, apenas para a cobrança de FGTS. Mas ainda assim, quando assim o fizer, a Caixa não terá a seu favor as prerrogativas próprias da Fazenda Pública. Tá? Então, no FGTS eu posso cobrar por execução fiscal tanto pela PGFN quanto pela Caixa. Meus caros, então a gente já viu o que é Fazenda Pública, o que é dívida ativa, o que é que pode ser cobrado e o que não pode ser cobrado pela via da execução fiscal. Então agora a gente precisa compreender o procedimento da execução fiscal. Tá? E o procedimento da execução fiscal, diferente do procedimento civil comum, ele tem 4 etapas. Tá? Proposição, que é a Fazenda distribuir essa execução fiscal no Poder Judiciário. Citação,
que é a comunicação ao contribuinte da existência da execução e a sua intimação para que pague ou garanta a execução, penhora, tá? E além da penhora, a gente tem também outras formas de indisponibilidade, e expropriação, que é o retirar esse bem penhorado da propriedade do contribuinte e entregá-lo à fazenda pública na forma de dinheiro. É o que a gente falou, que é justamente o objeto da execução, de acordo com o professor Francesco Carnelutti. Tá? Meus caros, a execução fiscal, ela tem uma petição inicial muito mais simples do que as demais ações judiciais. Eu convido você, que já tem alguma prática com execução fiscal, ou que tem a oportunidade de trabalhar no judiciário, a verificar como é uma petição de execução fiscal. Ela é uma petição via de regra de uma página, que tem apenas a identificação do exequente e a do executado, e acompanhada de um item chamado certidão de dívida ativa, que é o documento que instrui por excelência a execução fiscal. Essa petição, muito simples, ela é encaminhada ao Poder Judiciário, ela não é acompanhada de nenhum processo administrativo, tá? E ela serve como inicial da cobrança. O que a Lei da Execução Fiscal exige no artigo 6º é apenas juiz, pedido e requerimento para citação, tá? E que seja a petição inicial acompanhada da certidão de dívida ativa. Daí porque uma dica prática para você que atua na defesa do contribuinte. Consulte o processo administrativo que originou a certidão de dívida ativa. Não existe defesa em execução fiscal se você não tiver acesso ao processo administrativo. E esse processo administrativo, ele consta da certidão de dívida ativa. Tá? É obrigatório pela legislação que a certidão traga esse processo administrativo. Então, você vai ao órgão público, muitas vezes os órgãos públicos disponibilizam até virtualmente esse processo, para você poder estudar se o crédito foi constituído corretamente. Porque a execução fiscal em si, em regra, não é instruída com esse tipo de documento. Tá? O que é a certidão de dívida ativa? É um documento extraído dos registros da administração. Né? Lá nos anos 80, quando foi criada a Lei da Execução Fiscal, eu tinha um livro, tá, da dívida ativa, e a certidão era uma extração desse livro. Tá? Hoje em dia eu tenho um sistema, e a certidão é basicamente uma certidão extraída desse sistema, que vai dizer quanto eu devo. E para alguma coisa ser inscrita na dívida ativa, é feito um procedimento de controle de legalidade. O procurador vai lá, olha aquele crédito e diz: este crédito foi constituído corretamente. Então, vou inscrever ele em dívida ativa. Quando ele inscreve em dívida ativa, ele confere exigibilidade e presunção de certeza e liquidez. A presunção de certeza e liquidez, eu já mencionei para vocês. Ela passa o ônus da prova para o contribuinte, para ele ter que comprovar que aquele crédito ele está equivocado. Mas a execuibilidade é uma exigibilidade forte, ou seja, ela possibilita que o Estado exproprie bens e valores do contribuinte com base nesse documento produzido unilateralmente pela administração tributária. E aí, meus caros, a gente vai lá para o artigo 2º, parágrafo 5º da Lei da Execução Fiscal. O termo de inscrição em dívida ativa deverá conter nome do devedor, corresponsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou a residência de um e de outros. Pessoal, a inscrição do corresponsável a gente vai analisar melhor na próxima aula em que a gente vai falar de redirecionamento. O valor originário da dívida, bem como o termo inicial e forma de calcular os juros, a origem, a natureza e o fundamento legal da dívida, indicação de estado de dívida sujeita à titularização, data e número de inscrição e número do processo administrativo ou auto de infração. Tá? Tem que estar obrigatoriamente e é isso que eu vou investigar. E aí, pessoal, parágrafo 8º. Até a decisão de primeira instância, a certidão de dívida ativa, que eu vou passar a chamar de CDA, poderá ser emendada ou substituída, assegurado ou executado a devolução do prazo para embargos. Pessoal, o que é que isso significa? Que a CDA, se ela estiver errada, ela pode ser corrigida, tá? Ela pode ser corrigida. Mas existem limitações para essa correção, tá? Então, na súmula 392 do STJ, a Fazenda Pública pode substituir a CDA até a prolação da sentença de embargos. Vejam o parágrafo 8º, ele fala de decisão de primeira instância. Mas como na execução eu não tenho um processo de conhecimento, eu não tenho a rigor uma sentença, tá? Então, o STJ interpretou isso como a sentença de embargos, tá?
quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução, tá? Então, eu não posso acrescentar um débito novo, eu não posso corrigir vícios da própria Constituição, ou seja, do lançamento tributário, porque isso tem que ser corrigido lá atrás, e eu só posso modificar o sujeito passivo na hipótese de redirecionamento, tá? Que a gente vai ver na próxima aula. Tem um caso interessante julgado pelo STJ, tá? De relatoria do então ministro do STJ, Luiz Fux, tá? Que ele entendeu que, embora a jurisprudência diga que eu não posso retificar vícios de Constituição, eu posso retirar da CDA débitos considerados inconstitucionais, tá? Se para isso bastar a correção matemática. Se bastar a correção matemática, então eu posso sim retificar a CDA para tirar esses débitos inconstitucionais. Isso é muito comum, por exemplo, na retirada do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS, que é um caso decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Meus caros, a citação na execução fiscal, via de regra, ela se dá pelo correio, tá? E só subsidiariamente ela se dá por oficial de justiça. Uma coisa que é importante a gente saber, meus caros, da execução fiscal, tá? E que é muito importante na prática, é que no processo civil comum, os prazos de citação começam a contar da juntada do mandado nos autos. Na execução fiscal isso é diferente. A citação e o seu prazo, que é para pagamento, começam a contar da própria data de entrega, tá? No endereço do contribuinte, tá? Para você não perder o seu prazo. Esse prazo é para quê? Para pagar. Não existe prazo para se defender na execução fiscal a partir da citação. O prazo para a defesa, que é o prazo de embargos, ele vai começar a correr apenas da garantia do juízo, que aí é outro prazo que a gente vai analisar. Uma vez que o contribuinte ele seja citado, então começa o processo de expropriação, tá? Que ela pode se dar de três maneiras: penhora, indisponibilidade, que aí tem dois tipos de indisponibilidade, a do artigo 185-A e a cautelar fiscal, que a gente mencionou, e a chamada averbação pré-executória. Penhora, meus caros, é um ato em que a fazenda ou o judiciário separam uma parcela do patrimônio do contribuinte para satisfazer o crédito tributário, tá? Ou seja, eu penhoro um carro, eu penhoro uma casa, eu penhoro valores em dinheiro, eu penhoro joias. Ou seja, a partir do momento que eu penhoro esse valor, eu separo o valor ou o bem para que ele satisfaça o crédito da fazenda pública. Após a penhora, eu parto para o processo de expropriação, que é o leilão judicial, que é a adjudicação por iniciativa particular, tá? No caso do dinheiro, a conversão em depósito, tá? Então, a penhora serve para separar esse patrimônio que será expropriado. Uma coisa importante é que a penhora, tá? Ela obedece uma ordem legal. A lei de execução fiscal, ela prevê uma ordem preferencial do que vai ser penhorado. Dinheiro, joias, valores mobiliários, imóveis, tá? E a jurisprudência do STJ entende que essa ordem, tá? Ela só pode ser excepcionada com concordância da fazenda pública. Então, se eu tenho uma penhora em dinheiro, não há direito subjetivo do contribuinte a substituir essa penhora em dinheiro, tá? Por uma penhora, por exemplo, em bens imóveis ou bens móveis, tá? O que pode acontecer, tá? É a modificação dessa penhora, tá? O reforço de penhora, a alteração da penhora ou a liberação da penhora. Acontece muito, tá? Para a pessoa física, a liberação da penhora quando ela recai sobre valores de salário, tá? Porque eu tenho lá no Código de Processo Civil várias hipóteses de impenhorabilidade, ou seja, valores de salários, valores de poupança até 40 salários mínimos, tá? Bem de família. Esses bens impenhoráveis, se eles eventualmente forem penhorados, eles têm que ser liberados, tá? Então, aí se parte para outra penhora. Uma coisa importante da penhora que a gente tem que saber é que ela inaugura o prazo de 30 dias para apresentar embargos,
Tá? Então, o prazo para a defesa ele começa com a penhora. Se eu não tiver uma penhora, eu tenho que utilizar outras formas de defesa. Meus caros, outra forma de indisponibilidade é a cautelar fiscal, que eu já mencionei para vocês na aula passada. A cautelar fiscal ela é regida pela Lei 8397/92. É uma lei antiga, tá? E, em grande parte, ela está superada por formas mais modernas de indisponibilidade de bens, mas ela ainda é utilizada no dia a dia do contencioso tributário. Tá? Artigo 1º da Lei 8397. O procedimento cautelar fiscal poderá ser instaurado após a constituição do crédito tributário, inclusive no curso da execução fiscal da dívida ativa da União, Estados, DF, municípios e autarquias. Ou seja, qualquer ente que possa ajuizar a execução fiscal pode ajuizar cautelar fiscal. E eu tenho duas modalidades, uma preparatória, que é antes da execução fiscal, e outra no âmbito da execução fiscal, desde que depois da constituição do crédito. Por quê? Porque é com a constituição do crédito que eu passo a ter uma obrigação tributária líquida e certa, tá? Que eu posso efetivamente quantificar o quanto eu devo. Então, uma vez lançado o crédito, identificadas as hipóteses de cautelar fiscal, tá? Eu posso ajuizá-la. E quais são as hipóteses, meus caros? Artigo 2º, tá? A cautelar fiscal pode ser requerida contra o sujeito passivo do crédito quando o devedor, sem domicílio certo, tenta ausentar-se ou alienar bens, tem domicílio certo, ausenta-se ou tenta ausentar-se, visando ali um adimplemento da obrigação, cai em insolvência, tá? Contrai ou tenta contrair dívidas que comprometam a liquidez do seu patrimônio, notificado pela Fazenda do crédito tributário, deixa de pagá-lo, ou tenta pôr bens em nome de terceiros, ou seja, na lista do artigo 2º, são situações que deixam o devedor ilíquido, tá? Seja de forma dolosa ou culposa. O devedor, na cautelar fiscal, tá? Ele está ficando com menos bens do que os suficientes para saldar o seu crédito, de maneira que assiste um direito à Fazenda Pública de indisponibilizar esses bens de maneira a torná-los passíveis de execução. O que é que a Fazenda precisa? Prova literal do débito. Qual é a prova literal do débito? O lançamento ou a CDA. Lançamento se for preparatória, CDA se for no curso da própria execução fiscal. E prova documental de algum dos casos mencionados no artigo antecedente, ou seja, prova pré-constituída daquelas situações do artigo 2º. Tá? Uma vez decretada a cautelar fiscal, ela produz efeito de indisponibilidade de bens até o valor do débito. Tá? Só que aí eu tenho, além da cautelar fiscal, outra forma de disponibilidade, que é o artigo 185-A do Código Tributário, que foi acrescido, salvo engano, em 2004. Tá? Na hipótese do devedor tributário devidamente citado não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de bens e direitos, comunicando a decisão preferencialmente por meio eletrônico aos órgãos e entidades que promovam o registro de transferência de bens, especificamente ao Registro Público de Imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e de capitais, a fim de que, no âmbito de suas competências, façam cumprir a ordem judicial. Ou seja, eu tenho uma forma mais eficiente de indisponibilidade do que a cautelar fiscal no artigo 185-A, tá? Porque basta a constituição do crédito e a citação do contribuinte. Tá? Eu não tenho que ter todas aquelas situações ou aquelas provas documentais dessas situações. 185-A, ele para a Fazenda, ele é mais fácil. Só qual é a questão? Ele demanda, primeiro, que seja uma dívida tributária, porque 185-A está no Código Tributário Nacional. Segundo, que eu já tenha tido a citação do contribuinte. Então, se eu tiver um débito tributário ainda constituído, mas não escrito em dívida ativa e sem a citação principalmente, eu tenho que usar a cautelar fiscal. Tá? Se for um débito não tributário, eu também não posso usar um 185-A, tá? Porque ele só pode ser utilizado para débitos tributários. Para débitos não tributários, eu também tenho que utilizar a cautelar fiscal. E aí, essas limitações do 185-A, elas estão consolidadas na súmula 560 do STJ. A decretação da indisponibilidade de bens e direitos, na forma do artigo 185-A do CTN, pressupõe o exaurimento das diligências na busca por bens penhoráveis, ou seja, eu tenho que ter pesquisado registro de imóveis, banco, Detran,
e só depois de exaurido eu declaro a indisponibilidade do 185A. Por quê? Porque é uma indisponibilidade geral, não é sobre bens específicos. O qual fica caracterizado quando infrutífero o pedido de constituição sobre ativos financeiros, expedição de ofício a registro público do domicílio da execução ou DENATRAN ou DETRAN. Tá? Então, meus caros, eu tenho essas duas formas de indisponibilidade, a cautelar fiscal e o 185A, que só pode acontecer depois da citação, depois do exaurimento das diligências e de créditos tributários. Não preenchidos esses três requisitos, eu tenho que utilizar a cautelar fiscal. Mas, meus caros, lá em 2017, eu tive a Lei 13.606, que criou a chamada averbação pré-executória, que é outra forma de indisponibilização, além da penhora do 185A e da cautelar fiscal. O que é a averbação pré-executória? É a fazenda poder administrativamente separar um patrimônio e aí, depois de separar administrativamente, ele é levado ao judiciário para ser expropriado. Ela é basicamente uma penhora em âmbito administrativo, prevista no artigo 20b da Lei 13.606. Isso é uma tentativa do governo federal, tá, de criar quase que uma microexecução fiscal em âmbito administrativo. Na minha opinião, foi uma inovação muito boa, tá, e ela foi eficaz durante algum tempo. Tá? Por quê? Porque a fazenda pré-penhorava esse bem em âmbito administrativo e levava para o judiciário só execuções frutíferas, tá? Só execuções que teriam o condão de resultar em alguma coisa. Porque hoje eu tenho um grande número de execuções, na casa de 80% delas, que não chegam a bom termo, que não chegam a expropriar bens do contribuinte. Então, eu tinha essa averbação pré-executória para isso. Acontece que em 2020, na ação direta de inconstitucionalidade 5886, o Supremo Tribunal Federal, em acórdão de lavra do ministro Luiz Roberto Barroso, disse o seguinte, que a averbação pré-executória ela é inconstitucional, que ela viola o devido processo legal, que a expropriação ela só pode partir de órgãos jurisdicionais. Tá? Então, não é possível a fazenda praticar a averbação pré-executória no sentido de pré-penhorar um bem. Pode apenas inscrever nos cadastros desses bens a existência de um débito tributário. Ou seja, ao invés de ser uma pré-penhora, se tornou praticamente um protesto, tá, nos registros de bens. Resumindo, o que é que eu posso fazer com a averbação pré-executória segundo a jurisprudência do Supremo? Eu posso apenas anotar a existência de um débito tributário para que os demais contribuintes fiquem sabendo disso. Porque uma vez que eles saibam disso, eu tenho a figura da fraude e execução, caso se pratique uma alienação fraudulenta. O que eu não posso fazer, segundo diz o Supremo, é penhorar esse bem em âmbito administrativo, porque isso viola o devido processo legal. Em síntese, então, o que é que a gente já viu? Proposição com a CDA, citação via correios, via de regra, né? Eu tenho também citação por edital, tudo aquilo do processo civil. Indisponibilidade, seja via cautelar fiscal, seja via 185A, e a averbação pré-executória, cujo objeto não é mais possível, tá? Depois da decisão do Supremo. E aí, meus caros e minhas caras, a gente tem que adotar mais um objeto no nosso estudo, que é a chamada prescrição intercorrente. No direito tributário, a gente estuda a decadência e a prescrição do crédito tributário. Mas na execução fiscal, a gente tem um tema específico, tá? Que é a prescrição intercorrente, que é quando a execução fiscal ela fica parada sem evoluir, ou sem encontrar um sujeito passivo, ou sem encontrar bens para satisfazer a execução. Artigo 40 da Lei da Execução Fiscal. O juiz suspenderá o curso da execução enquanto não for localizado o devedor ou encontrado os bens sobre os quais possa recair a penhora, e nesses casos não correrá o prazo de prescrição. Tá? Ou seja, se eu não encontro o devedor na citação ou eu não encontro bens penhoráveis, eu suspendo a execução por 1 ano. Isso tudo eu estou citando o artigo 40. Passado esse ano, tá? Volta a correr o prazo de prescrição, que no direito tributário são 5 anos. Percebam que se eu tiver um crédito não tributário, eu tenho que usar a prescrição desse crédito não tributário. Tá? Desse crédito não tributário. Mas, via de regra, é de 5 anos.
Tá? Isso tudo está expresso no artigo 40 da Lei de Execução Fiscal. E essa explicação que eu dei na súmula 314 do STJ. Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por 1 ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente. Tá? Só que aí, meus caros, a gente tem duas questões diferentes. Primeiro, a interrupção da execução da prescrição ordinária, que é aquela que é antes da execução fiscal, está prevista no artigo 174 do Código Tributário. A ação para cobrança do crédito tributário prescreve em 5 anos, contados da data da sua constituição definitiva. Tá? Parágrafo único. A prescrição se interrompe, texto originário do Código Tributário, pela citação feita ao devedor. Só que o Código de Processo Civil ele foi alterado para prever que não era a citação, era do despacho do juiz que determina a citação. Tá? E aí o Código Tributário, em 2005, foi alterado para prever que é o despacho do juiz que interrompe a prescrição ordinária, ou seja, que é o que começa a prescrição intercorrente. Então, o STJ, em um recurso repetitivo, 1.340.553, firmou algumas teses a respeito da prescrição intercorrente em execução fiscal. Tá? Resumo, o prazo de 1 ano de suspensão do processo conta automaticamente da data da ciência da fazenda pública, da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis. Ou seja, mandei citar, não encontrou contribuinte e intima a fazenda pública. Dessa intimação conta o prazo de suspensão e depois o prazo de 5 anos. Citou o contribuinte, mas não achou bens, da ciência da fazenda, conta 1 ano de suspensão automático, mais 5 anos para o prazo prescricional. Sempre da ciência da fazenda, não da prática do ato. Tá? Se o despacho para a citação for anterior a 2005, que é o da Lei Complementar 118, tá? O prazo de suspensão só vai correr depois da citação válida. Tá? Antes disso, aplica a prescrição comum. Tá? Se o despacho foi depois da Lei Complementar 118, aí sim eu faço o que eu falei. Tá? O prazo de 1 ano é da primeira tentativa de citação frustrada, contado da intimação da Fazenda Pública, da intimação frustrada. Tá? Decorrido esse prazo de 1 ano, independente de despacho, contam os 5 anos. A Fazenda pode pedir diligências durante todo esse prazo. Essas diligências só suspendem a prescrição se elas forem frutíferas, ou seja, se elas tiverem uma efetiva citação ou uma efetiva penhora. E se elas tiverem uma efetiva citação ou uma efetiva penhora, elas retroagem à data do requerimento da Fazenda Pública. Tá? Por fim, se não aconteceu nenhuma causa de interrupção dessas, o juiz tem que intimar a Fazenda Pública para se manifestar, para que ela demonstre se ocorreu ou não, e depois ele extingue a execução, deixando claros todos os marcos interruptivos. Tá, pessoal? Prescrição intercorrente é um tema importantíssimo. Como é que eu conto? Citação frustrada ou ausência de bens. Data da ciência da fazenda da citação frustrada ou ausência de bens. Suspende por 1 ano. Depois suspenso por 1 ano, automaticamente contam 5 anos de prescrição. Se não tiver interrupção por penhora frutífera ou citação frutífera, intima-se a fazenda e depois extingue-se a execução. Meus caros e minhas caras, hoje nós discutimos muitos temas, muita informação a respeito de execução fiscal. Sugiro que vocês leiam um livro do professor Mauro Rocha Lopes, Processo Judicial Tributário, que ele detalha muitos meandros a respeito da execução fiscal. É um tema extremamente complexo, com muitos temas de aplicabilidade prática. E a respeito do que a gente falou hoje, a gente tem agora alguns testes de conhecimento que eu convido vocês a fazer comigo. Primeira pergunta. Não pode ser cobrado por intermédio da execução fiscal o crédito decorrente de, letra A, lançamento tributário, letra B, lançamento de contribuição social, letra C, FGTS, letra D, indenização por danos à administração. Pessoal, a gente viu aqui que, via de regra, eu posso cobrar, tá, o que for objeto legal da obrigação do ente. Tá? Então, dessas alternativas, eu só não posso cobrar a letra D,
indenização por danos à administração. Esse tipo de indenização tem que ser cobrado por ação judicial própria, tá? Uma ação de conhecimento perante o Poder Judiciário. Letra A, lançamento tributário, dívida ativa de natureza tributária, expressamente prevista na Lei 4320 e na Lei da Execução Fiscal como passíveis de cobrança. B, lançamento de contribuição social. Contribuição social é tributo, meus caros. Então, ele pode ser cobrado mediante execução fiscal. FGTS. A gente viu que o FGTS, embora ele seja para o Supremo, que ele não seja um tributo, ele é um direito do trabalhador, ele pode ser cobrado por execução fiscal, tanto pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, quanto pela Caixa Econômica Federal. É uma situação excepcional em que a Caixa Econômica, embora ela seja um ente público de natureza privada, não é? Ou seja, uma empresa pública, tá? Ela pode se utilizar da execução fiscal, embora ela não seja fazenda pública propriamente dita. Tá? Então, letra D. Vamos para o próximo teste. A certidão de dívida ativa, ou CDA, para os íntimos, pode ser emendada ou substituída até: letra A sentença dos embargos; B, o despacho de citação do executado; C, o acórdão que confirma a sentença; D, conversão em renda do depósito. Meus caros, minhas caras, a gente também viu isso. O que a legislação fala é que eu posso retificar a CDA, tá? Até a decisão em primeira instância. Então, a questão é saber, pela jurisprudência do STJ, que essa decisão de primeira instância é a sentença dos embargos, tá? Porque é a sentença em uma ação de conhecimento que vai discutir a existência, a validade e a eficácia do crédito tributário. Então, é a letra A. O despacho de citação, o acórdão que confirma a sentença e a conversão em renda do depósito não são a decisão em primeira instância que se refere à lei da execução fiscal. Pela jurisprudência do STJ, é a sentença de embargos. Vamos para mais um teste. Não é medida à disposição da Fazenda Pública na execução fiscal. Letra A, penhora de bens. Letra B, indisponibilidade de bens na via administrativa. Letra C, indisponibilidade de bens na via judicial. Letra D, medida cautelar fiscal. Meus caros, a gente viu aqui uma decisão do Supremo Tribunal Federal que considerou inconstitucional a averbação pré-executória em âmbito administrativo, que é basicamente uma indisponibilidade de bens em âmbito administrativo. O ministro Luiz Roberto Barroso, que foi relator dessa ação, entendeu que essa indisponibilidade administrativa viola o devido processo legal, de maneira que ela não é uma alternativa disponível para a Fazenda no processo de execução fiscal. Então, a correta é a letra B, indisponibilidade de bens na via administrativa. A penhora de bens, letra A, é possível, está prevista expressamente na Lei da Execução Fiscal. É a separação de um patrimônio para ser expropriado para satisfazer o crédito da Fazenda Pública. A letra C, indisponibilidade de bens na via judicial. Aqui ele está fazendo referência ao artigo 185-A do Código Tributário Nacional, que permite a indisponibilização na via judicial de créditos tributários, decorrente da execução de créditos tributários, após a citação do contribuinte. E a letra D, medida cautelar fiscal, está prevista na legislação tributária, que indisponibiliza bens no caso de dilapidação patrimonial do contribuinte. Meus caros e minhas caras, hoje a gente começou a falar de ações exacionais. Nós falamos de dívida ativa, nós falamos do procedimento expropriatório na execução fiscal. Na próxima aula, a gente vai olhar isso tudo do ponto de vista do contribuinte. A gente vai falar do redirecionamento da execução fiscal e das defesas do executado. Até a próxima aula e nos acompanhe aqui na TV Justiça ou nas redes sociais da TV Justiça, o nosso Saber Direito. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br.
ou entre em contato pelo WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.